Bom dia, amados, tudo na paz? Bom tê-los conosco. Eu sou o pastor Zias e hoje nós vamos estar fazendo o quarto devocional, é o quarto dia desse livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Ele faz parte da nossa campanha 40 Dias com Propósito que estamos realizando aqui na Igreja Batista do Parque, em Jardim Limoeiro, e a base desse texto, dessa reflexão, é Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim: tudo fez formoso com seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade em nós. Então nós somos desafiados nesse dia 4 a estarmos descobrindo o que é uma vida plena, porque nós fomos criados para sermos eternos. Se tem uma coisa que tem atrapalhado muito a percepção de qual é o propósito de Deus para nós, é uma visão limitada da vida. As pessoas, elas observam a vida e a acompanham apenas até o túmulo. Acreditam que a morte é o final de tudo. Depois que o indivíduo morreu, acabou. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que a nossa vida ecoa para a eternidade. Deus tem propósitos para nós que começa aqui na terra e nos seguirão esses propósitos pela eternidade. Jesus Cristo, ele disse: eu vos dou a vida eterna, e a vida eterna eu vos dou. Nós precisamos entender que a nossa vida não é apenas esse tempo terreno que estamos aqui. Nós precisamos de nos preparar para que a nossa vida faça sentido de fato dentro de um contexto de eternidade, de plenitude. Para que assim nós possamos plantar um legado, vivemos uma vida que realmente vale a pena e estarmos prontos para quando terminar a nossa história terrena, vivermos a plenitude daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando nós observamos a vida apenas dentro da perspectiva terrena, ela se torna pessimista, nihilista. Nós perguntamos, como o autor de Eclesiastes, qual é o proveito que o homem tem de tudo que ele faz aqui na terra? Qual o proveito de comer, escrever livros, realizar obras, enriquecer, gerar muitos filhos, se o final de tudo vai ser um túmulo frio? Mas Deus nos chama para olhar para a nossa história e olhar além disso, a caminharmos a nossa vida dentro de uma perspectiva mais ampla, de uma perspectiva maior, entendendo que Deus tem algo tremendo para a gente no final da nossa caminhada. Alguém disse certa vez: viva de maneira tal que quando chegar o seu momento de morrer, você não precise fazer mais nada, apenas morrer. Quando nós entendemos qual é o objetivo da nossa vida, nós conseguimos compreender que tudo que temos aqui é transitório. Tudo que tenta ocupar o lugar de Deus na nossa história é passageiro. E que a verdadeira plenitude de vida é poder entender que o Senhor Deus está conosco, não só aqui, mas por toda a eternidade. Que você possa vencer os medos, os traumas, as angústias, as decepções, as frustrações dessa vida terrena. Creia no que Jesus Cristo disse: no mundo nós teremos aflições, mas precisamos de ter bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu o mundo. Que nós possamos, nessa nossa descoberta pessoal do sentido de existência,
viver uma vida focada não no aqui, não no agora, mas viver uma vida plena entendendo que estamos apenas construindo e edificando o nosso futuro eterno com o Senhor. Feche seus olhos e abre seu coração. Pai, obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos mostra que a eternidade foi colocada no nosso coração pelo Senhor. E que a nossa vida não se resume a alguns anos aqui na face da terra. Que existe algo maior, algo melhor. Existe uma plenitude total que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Então que possamos, ó Deus, viver aqui uma vida que plante um legado, uma vida que plante debaixo dos seus propósitos e da sua vontade, um tesouro para a vida eterna. Ó Pai, que nós não sejamos seduzidos pelos desejos, pelos bens materiais, pela fama, pelo orgulho pessoal, pelas riquezas, mas que nós possamos viver de maneira tal que todas as coisas sejam apenas instrumentos para que o seu nome seja engrandecido. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e eu quero te convidar a domingo às 19 horas estar conosco aqui na Igreja do Parque, na rua Nilce Lopes, número 889, para que nós possamos celebrar ao Senhor e estarmos dando mais um passo nessa nossa campanha de 40 dias com propósito. Te vejo lá. Ei, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias e quero te convidar para participar da devocional diária com base nesse livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, um livro maravilhoso. E hoje nós estamos no dia número 6 e esse livro faz parte da nossa campanha 40 Dias com Propósito, aqui da Igreja Batista do Parque, em Jardim Limoeiro. O texto básico é o Salmo número 39, versículo 4, que diz assim: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Dizem que o homem é o único ser que sabe que é finito, mas vive como se não fosse morrer nunca. Temos a ilusão do controle total sobre tudo. Acreditamos que a nossa história, a nossa vida já está toda planejada e nós arquitetamos projetos e planos e sonhos, idealizamos coisas e definimos metas sem levar em consideração a finitude da vida. Mas uma coisa que a palavra de Deus nos deixa claro é que um dia todos nós iremos morrer. E tudo aquilo que nós consideramos prioridade, tudo aquilo que nós consideramos fundamental, vai perder o seu sentido. Daqui a 100 anos, não vai importar em qual casa você morou, qual carro você dirigiu, qual comida você comeu, qual roupa você vestiu, que classe social você pertenceu. Infelizmente, por não termos essa concepção, nós não entendemos direito qual é o nosso sentido de propósito. O autor de Eclesiastes diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque ali você compreende qual é o princípio da vida. E o princípio da vida é esse: nu nós saímos do ventre das nossas mães, e nu partiremos dessa terra. Nada do que a gente granjear nós vamos carregar conosco. Por isso que Jesus Cristo nos desafia a estarmos ajuntando tesouros no céu. Se você vive apenas com a perspectiva de autorrealização humana, simplesmente focado nesse tempo e nesse momento, não tem como você viver
a plenitude do propósito do Senhor. Mas quando nós entendemos que fazemos parte de um projeto maior e que Deus tem a eternidade preparada para nós, nós começamos a viver a função do desapego, da humildade, da compreensão de que existe algo maior e melhor preparado para nós. O desafio de viver uma vida focada nos propósitos de Deus está em reconhecermos que nós não somos os detentores e não estamos no controle da nossa história. É entender que o Senhor Deus é quem nos conduz. E que a nossa vida aqui não é um fim em si mesmo. Ninguém nasce e vive para si, assim como ninguém morre para si. Como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, o sentido da vida é quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que você possa refletir sobre isso nesse instante. Quantas pessoas estão caminhando perdidas, sem projetos, sem sonhos, frustradas e decepcionadas, porque esperam tudo desse momento finito e não estão preparadas para viver a vida eterna, uma vida melhor, uma vida que vale a pena ser vivida. Os propósitos de Deus não estão apenas direcionados para hoje. Os propósitos de Deus não estão direcionados para a nossa vida humana e terrena. Os propósitos de Deus são propósitos eternos e vão se confirmar na vida de todos aqueles que o amam e temem ao seu nome. Que Deus possa te abençoar e que você possa descobrir que tem uma vida toda, uma vida plena, uma vida eterna para viver. E que o que estamos vivendo aqui é uma mera experiência humana de seres que são espirituais. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa continuar conosco nessa caminhada de fé, 40 dias com propósito, 40 dias buscando descobrir quais são os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós.